Olá, Lucila, boa noite. Seja bem-vinda. Olá, olá, Maria Tereza, Roberta, Ana. Eu vou dar só mais alguns poucos minutos e nós vamos começar. Boa noite, Fernanda, boa noite, Ana. Alguns poucos minutos e a gente começa a brincadeira, né? E aí vamos nós. Oi, Érica, boa noite, Fernanda Pio. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Evelyn, enfim, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou dar início porque eu não... Boa noite, Priscila, eu não gostaria que eu precisasse fazer um segundo tempo, né? Então, o título da live de hoje é De esquerda ou de direita? Política ou condição humana? Senhores, como estão todos? Espero que estejam todos bem. Eu vou começar com uma citação do Comte Sponville. Eu vou abrir a live com essa citação. Assim como Spinoza, não creio haver utilidade em denunciar os vícios, o mal, o pecado, para que sempre acusar, sempre denunciar. Quanto ao bem, ele só existe na pluralidade irredutível das boas ações, que excedem todos os livros. Agora, eu coloco minhas palavras. Oi, Fernanda. Oi, Mariana. Eu coloco minhas palavras na citação. Todos os partidos políticos, todas as crenças religiosas, todas as raças. Continuo a citação. E das boas disposições, também elas plurais. André Comte Sponville, 2004, página 7. Fecho aspas. Bem, dito isto, ou seja, feita a citação, iniciarei ressaltando que não sou nenhuma poliana. Não se iludam, eu não sou nenhuma poliana com o que eu vou dizer aqui. Mas, por outro lado, também não sou nenhuma fanática que distorce a realidade para que ela possa caber em suas ilusões em detrimento dos fatos. Bem, vamos à pergunta. Os senhores são de direita, de esquerda ou de centro? É uma pergunta. Prossigo com outra pergunta. Política é isso? Ser radical e odiento ao diferente? Apresso-me em responder. É sim. Política é isso. É ser radical e odiento. Se não é o que se tornou. Se política não é isso que a política se tornou. É brigar, bater, ofender, agredir, violentar o direito de cada um ser o que é. É interessante porque hoje se discute tanto que as pessoas possam ser aquilo que elas são, em termos, por exemplo, de identidade sexual. Mas em termos de política, não. É tornar o campo social um lugar ameaçador, assustador, um ringue onde lutam. 2 pontos. Os coxinhas versus os mortadelas. O gado versus os jumentos. O ódio do bem versus o ódio do mal. Os alienados versus os negacionistas. O empoderamento da estupidez versus o empoderamento da corrupção e assim por diante. É um ringue onde lutam as intolerâncias disfarçadas, ora de gentileza, ora de reação por saco cheio. De uma forma ou de outra, o discurso
é de intolerância e ódio. Alguém tem alguma dúvida? A sociedade foi fragmentada, foi dividida em direita e esquerda. Ponto. Ponto. Aspas. Aspas. É uma citação. A história da vida partida pode ser narrada apenas em fragmentos. Fechem aspas. Hilke, Apud Bauman, 2011. Minha pergunta é bastante simples e objetiva. Aonde é que esse comportamento está levando a humanidade? O que há de construtivo e benéfico nessa rixa? É necessário isso, senhores? Essa polarização parece uma força centrípeta que puxa em direção ao centro das ideologias. Da ideologia de esquerda, da ideologia de direita, de todas as demais intolerâncias. Religiosa, racial, social, de classes, de aparência, de geração, de gênero, cultural, dentre tantas outras. Assim, temos hoje na sociedade, pelo menos na brasileira, a política atraindo, comportando e sendo o lugar das manifestações mais primitivas do homem. Boa noite, Shalom, seja muito bem-vindo, sempre. Então, a política, ela atrai, comporta e é o lugar das manifestações mais primitivas do homem. Em outras palavras, o lugar de desejo e expressão de restos não civilizáveis. Eu sou psicanalista. Faz alguns poucos anos que esses restos não civilizáveis encontravam seu lugar de descarga nos cinemas, nas novelas, nas lutas de boxe e afins. Então, esses restos não civilizáveis, as pessoas iam para o cinema ver, assistir aos filmes e ali colocar para fora. Pensem nos filmes em que teve muita bilheteria, sucesso de bilheteria. Luta de boxe nos Estados Unidos. As pessoas, né? Eu não sei atualmente, não posso dizer, mas antes, boa noite, Humberto, antes, logo assim que começava a vender, vendia tudo em menos de meia hora. Então, ali era o lugar onde as pessoas entravam para colocar seus gestos não civilizáveis para fora. Quando você assiste novela e torce que o outro dê na cara do outro, que o outro meta um tiro, que o outro vai embora, isso é o quê? Hoje não tem mais esses espaços, né? Pelo menos da forma que tinha antes. Hoje, essas estratégias não estão mais dando conta. Não estão mais. Mas isso não implica que esses restos não civilizáveis ficarão quietinhos no lugar aguardando uma outra forma de descarga social e politicamente correta. Não. Esses restos civilizáveis não vão ficar quietinhos. Tais restos não civilizáveis desconhecem a realidade. Desculpa. Não aceitam negociações, desprezam a moralidade, ignoram barganhas egóicas, etc. Enfim, exigem satisfação e a satisfação, nesse caso, é colocar em atos a agressividade que os compõe e que os habita. Então, as pessoas precisam dar vazão a isso. Desculpa. Imaginem em que brecha social e politicamente correta você está liberando seus gestos não civilizáveis por tudo e por nada em nome do bem de sua nação. Então, esses restos não civilizáveis encontraram uma brecha espetacular. Você está brigando pelo bem do seu povo, pelo bem de sua nação. E em nome disso, você faz qualquer coisa. Senhores, Gengis Khan, século XIII, matou 40 milhões de pessoas. Século XIII. Inclusive, cientistas dizem que o ar ficou mais puro, porque
o planeta ficou com 40 milhões a menos de pessoas. E ele fez isso em nome do bem da nação, na Mongólia, né? Então, quando nós falamos hoje de Mussolini, quando nós falamos hoje de Stalin, quando nós falamos de Hitler, eles fizeram uma atrocidade sem precedentes. Mas esses ditadores sanguinários, totalitaristas da antiguidade, como Gengis Khan, como Nero, como Alexandre o Grande, como Cleópatra, também fizeram muita coisa bárbara em nome do bem da nação. Então, vejam que brecha, né, se encontra. O nome disso é hipocrisia e egoísmo. É hipocrisia e egoísmo. Hipócrita porque o sujeito sabe que seus ataques ao diferente não têm fundamentos sustentáveis, e egoísta porque o objeto dele é atacar para satisfazer seus impulsos mais primitivos e antissociais. É atacar o diferente. Isso é muito complicado, Júlio César, sim. O ser humano é mau. Quanta admiração tenho pelos animais. Pelos animais, né? Ainda há pouco mesmo eu estava brincando aqui com as minhas meninas. Na sociedade brasileira, a esquerda e a direita são caracterizadas exatamente da seguinte forma. De acordo com a direita, na esquerda estão os socialistas empresários, os revolucionários, os comunistas caviar, os irreligiosos ou ateus, os corruptos, etc. De acordo com a esquerda, na direita estão os capitalistas, os binários, os brancos, os racistas, os crédulos, os negacionistas, os genocidas. Genocidas é o extermínio deliberado ou aniquilamento de grupos humanos. Como, né, se faz uma coisa dessa? Os fascistas, os que desprezam os vulneráveis, os conservadores. Então é assim que se vê, né? É assim que se vê. Será que essa modalidade de condição humana, essa forma de estar no mundo, de se posicionar diante dos fatos e de agir sobre eles, é aceitável, pelo menos razoável? Não, não é. Mas dirão os direitistas, foram os esquerdistas que começaram. Dirão os esquerdistas, dirão os direitistas, foram os esquerdistas que começaram. Dirão os esquerdistas, foram os direitistas que começaram. Quer dizer, um sempre lança a culpa em cima do outro, a responsabilidade, né? E daí? E daí? Aonde chegaremos com essa narrativa? Mas que guarda em si uma agressividade e uma exclusão sem precedentes. Aliás, os senhores sabem aonde, quando e como os termos direita e esquerda foram apossados pela política? A origem dos termos direita e esquerda na política encontramos na Revolução Francesa, século XVIII, 1789. Na Assembleia Nacional Constituinte, proclamação em 9 de julho de 1789 e em 21 de setembro de 1792, foi adotada uma Constituição que finalizava o antigo regime. A monarquia estabelecia um novo, a República. Então, acaba-se com a monarquia e instaura-se a República. Os girondinos, que eram moderados e conciliadores, sentaram-se à direita do orador, ou seja, do lado direito do presidente que conduzia a Assembleia, lado direito do salão onde se realizou a Constituinte. À esquerda, sentaram-se os simpatizantes da Revolução, os jacobinos, considerados mais exaltados e radicais. Essa é a origem. Assembleia Nacional Constituinte, na França, Paris, 1789.
A Revolução Francesa, senhores, foi um dos maiores acontecimentos da história da humanidade, se não o maior. Bem, aí tem um trecho que eu escrevi, mas que eu vou publicar no blog por escrito, que eu vou continuar, ao invés de continuar falando da Revolução Francesa. Mas eu gostaria só de dizer aos senhores que foram guilhotinados. Luís XVI, guilhotinado em 1793. Maria Antonieta, guilhotinada em 16 de outubro, no dia do meu aniversário. 16 de outubro de 1793, bem. Eu nasci em 1962, ela foi guilhotinada em 16 de outubro de 1793. Danton, guilhotinado em 5 de abril de 1794, Robespierre, guilhotinado em 28 de julho de 1794, né? Bem, a título de ilustração, a partir de 1793, a guilhotina foi transformada numa super máquina mortífera, quer dizer, de execução sumária, que não demora, que não tem nem demora nem formalidade. Se eu não estiver enganada, foi Robespierre que, inclusive, foi guilhotinado, se eu não estiver enganada, sem julgamento. Então, a guilhotina passa a ser usada como uma máquina mortífera que não tem demora nem formalidade. O uso se tornou tão banal e cotidiano que mais de 50 guilhotinas passaram a funcionar de 6 a 8 horas por dia, matando cerca de 20 mil pessoas acusadas em menos de 12 meses. Em nome do bem da França, eu não estou discutindo. Oi, Maria Rita, seja bem-vinda, minha querida. Eu não estou discutindo a Revolução Francesa, eu estou discutindo essas guilhotinas que funcionavam de 6 a 8 horas por dia e que mataram em 12 meses mais de 20 mil pessoas acusadas. Elas simplesmente eram acusadas. Senhores, há vários livros sobre a Revolução Francesa. Tem um do Michelet, História da Revolução Francesa, da queda da Bastilha à festa da Federação. Eu acho um dos mais importantes. Ele é um historiador francês, o Gilles Michelet. Ele é um filósofo historiador francês do fim do século XVIII, né? Início do século XIX. Muito, muito, muito interessante. Bem, retomando então, essa polaridade esquerda e direita, a Revolução Francesa, eu não sei se foi muito diferente, veja a que levou, né? Ela é reducionista, improdutiva e prejudicial. Essa polaridade é, sim, irresponsável, aniquilante, devastadora. Ponto. Ponto. Há tanta fome, tanta miséria, tanta discriminação, etc., mundo afora, que essas pessoas que são odientas, raivosas e afins, poderiam tentar transformar esses restos não civilizáveis em ações humanitárias e solidárias. Tem tantas vidas necessitando de ajuda para poder continuar vivas que não precisa fazer muito, entendem? É um verdadeiro desperdício de tempo, de energia e de vida ficar à espreita, esperando o diferente aparecer para atacar. É assim que a sociedade brasileira hoje vive. Que mundo é esse, senhores? Que mundo é esse? Nós vivemos num mundo, numa sociedade que teve a esperança de que a pandemia, a Covid-19, uma doença orgânica, curasse, aspas, as doenças da alma.
Se é que a gente pode chamar de maldade as doenças da alma. Ah, quem sabe a humanidade depois da Covid vai ficar diferente. Eu não sou poliana. E não acredito que eu esteja falando como polianas, e se assim a gente pode dizer, polianos da vida, né? Quer dizer, a que ponto se chegou se esperar que uma pandemia, uma doença orgânica, possa curar as doenças da alma? Volto a dizer, se assim nós podemos chamar, doenças da alma. Bem, estão gostando do que estão vivendo e vendo? É uma pergunta. Não. Você que me escuta ou me lê não faz parte dessas odiosas, violentas e agressivas. Como diz, eu cito sempre ela, Maria Cecília Minaio, como diz Maria Cecília Minaio, violento é sempre o outro, né? Ela diz isso quando ela fala sobre a violência, inclusive, a partir de um relatório da OMS, ela fala sobre isso, né? Violento é sempre o outro. Nós nunca nos achamos violentos. Violento é sempre o outro, nunca nós. Bem, entendo. Entendo. E a política, afinal, o que é? De acordo, abram aspas, isso é uma citação, por gentileza. É uma citação, abram aspas, né? De acordo com Aristóteles, os seres humanos são animais políticos, ou seja, são determinados pela natureza a viver em sociedade e organizar as formas para essa convivência. Fechem aspas. Palavras de mim agora. Fracassou. Fracassou. Quais são as formas que vingaram para que os humanos se organizassem, né? Organizou formas para que se pudesse viver harmoniosamente em sociedade. Ou menos, ou não precisa nem harmoniosamente. Podemos falar respeitosamente em sociedade. Eu preciso respeitar o outro. Eu tenho o dever de respeitar o outro. Abram aspas novamente. A origem da política ocorreu na Grécia Antiga, quando se percebeu a necessidade de criação de regras de funcionamento e de organização das cidades gregas, polis. Por quê, né? Fechem aspas. Palavras minhas agora. Por quê? Porque o homem não sabe se relacionar. Senhores, por gentileza, pelo amor daquilo que cada um dos senhores acredita. Se o homem soubesse viver em sociedade, se o homem soubesse se relacionar, desnecessário os 10 pecados capitais. Desnecessário as leis de Italião, as leis da justiça, desnecessário. Tendo as leis, as relações já são o que são, imaginem se não houvesse. Eu não sei se estaremos aqui hoje. Bem, então, vamos lá. Política é a atividade da governança, do Estado e das relações. Eu estou continuando a citação, tá? Por favor, então, vamos continuar no aspas agora. Política é a atividade da governança, do Estado e das relações de poder e também uma arte de negociação para compatibilizar interesses. O significado de política está, em geral, relacionado com aquilo que diz respeito ao espaço público e ao bem dos cidadãos e à sua administração. A política é a atividade própria da cidade. Refere-se às relações humanas em um espaço comum, dividido e negociado entre indivíduos. Fechem aspas. Menezes, Política e Cidadania. Fechem aspas. Né? Como é que nós poderíamos falar isso de uma outra maneira, né? De uma forma mais
mais simples, se assim nós podemos falar. O que é política? É a arte de se viver respeitosamente no campo social. Nós não sabemos viver em coletividade. Ponto. Nós não sabemos. Nós não sabemos viver em coletividade. Há as leis, e nós fazemos tudo o que nós fazemos. Roubos, agressões, desrespeitos, ofensas morais, né? Imagina se não houvesse. Bem, então, o campo social precisa de pessoas que tenham um comportamento adequado a ele. Ou seja, um comportamento adequado, leia-se, um comportamento de respeito ao outro, aos bens públicos e privados. Vou apenas ressaltar o que acabei de falar. Abram aspas. Refere-se às relações humanas em um espaço comum, dividido e negociado entre os indivíduos. Fechem aspas. Fechem aspas. Hoje uma pessoa se diz militante, não importa se de direita, de esquerda, de centro, não importa. Mas eu quero ver de fato ela pensar na coletividade. Eu quero ver de fato ela pensar num político que vá promover, ou pelo menos tentar promover, o bem comum. Não é o bem para a família dela, não é o bem para a rua dela. É o bem comum. A política é o bem comum, não é o bem de um sujeito, de uma família ou de uma rua. A pergunta, sou eu que estou dizendo, é bastante simples e objetiva. É isso que os senhores estão vivendo e testemunhando? As relações humanas em um espaço comum, dividido e negociado entre os indivíduos? Como eu acabei de citar? Não. O espaço é comum e dividido, sabe-se lá como, mas não negociado. Se não gostam, o que estão fazendo para mudar? Se nós não estamos gostando do que estamos vendo, o que estamos fazendo para mudar? As desculpas são as mais variadas e talvez até as mais absurdas. Eu não gosto dessa polaridade. Eu não gosto desses posicionamentos odientos, raivosos, agressivos. Eu não gosto. Eu não gosto. E o que eu faço para mudar? Agora, por exemplo, a live. Publicando. Senhores, para mudar uma realidade, as palavras muitas vezes são suficientes. Como, por exemplo, nesse caso da polaridade. As pessoas veem, mas é uma polaridade que exclui, é uma polaridade que causa danos morais, é uma polaridade que agride, que desrespeita, que avilta. Como os senhores entendem o início das guerras? Primeira e Segunda Guerras Mundiais, que assassinaram 6 milhões, fuzilamento, fome, câmara de gás, etc., etc., começou com um discurso de ódio de um assassino mor, Adolf Hitler, e repetido pelo povo alemão. Não começou de outra maneira, começou pelo discurso. É esse o perigo do que estamos vivendo agora. O discurso tem muita força, a palavra tem muita força, o verbo tem muita força. Aí vocês podem dizer para mim, mas Virgínia, você é psicanalista, você lida com a palavra. É por isso que eu lido com a palavra. A palavra tem uma força muito maior do que os senhores podem imaginar. Nós só conhecemos quando essa palavra
é forte e dirigida a nós. As bombas atômicas, Hiroshima, 6 de agosto, e Nagasaki, 9, respectivamente, 1945, que mataram cerca de 120 mil pessoas em cada uma das cidades. Entretanto, os danos e as sequelas causadas pela radiação das bombas durou pelo menos 4 ou 5 décadas. A guerra Rússia e Ucrânia, a mesmíssima coisa. Quanta gente está morrendo. E isso não começou com ataques de exército, ataques de mísseis, bombas atômicas. Começou com uma palavra, começou com um discurso, que é o que nós estamos vendo hoje. O cientista social, tradutor, esse cidadão ao qual eu estou me referindo agora, ele traduziu uma obra de Voltaire e Paul Valéry, 2 franceses de primeiríssima. Escritor, professor, jornalista, Marcelo Penteado Coelho. Para quem não conhece, ele escreve para a Folha de São Paulo. Publicou na Folha de São Paulo, em 28 de junho de 2022, uma matéria intitulada Grosso e Obsceno, Bolsonaro é o falo que sua eleitora gostaria de ter. Fechem aspas. De acordo com o site Guia da Carreira, devidamente referido nas referências que tem no final, né? Um profissional formado no curso de jornalismo é responsável por buscar, investigar, redigir, transmitir notícias através dos meios de comunicação, revistas, jornais, internet, televisão. Buscar, investigar e redigir notícias. Continuando. Um dos objetivos deste profissional é a divulgação de informações. Fechem aspas. Abram aspas. O jornalista deve ter sempre uma postura ética. Uma postura ética. Senso de responsabilidade e compromisso com a verdade. Ele deve apurar os fatos com precisão, buscar fontes confiáveis para transmitir informações corretas ao público. Fechem aspas, ponto. Ética, senso de responsabilidade e compromisso com a verdade. Ótimo. Tudo que ele não tem. Tudo que o senhor Marcelo Penteado Coelho não tem. Quem está dizendo isso sou eu, Virgínia Ferreira, e essa live vai ficar gravada no meu canal do YouTube. Não vou perguntar onde estão as feministas. Não vou. Vou falar por mim e apenas em meu nome. Vou falar por todas as mulheres. Quem é o senhor para acusar alguém de grosso com uma matéria com esse título e, por conseguinte, dessa natureza? Interrogação. Como é que o cara chama o outro? Que eu não estou aqui discutindo se o outro é grosso ou não. Eu estou dizendo que como é que esse cara chama o outro de grosso com uma matéria intitulada Grosso e Obsceno. Obsceno. Bolsonaro é o falo, mas quem é obsceno é o outro. Que sua eleitora gostaria de ter. Senhor Marcelo Penteado Coelho, o que o senhor pensa não é de meu interesse. Eu não trabalho nem com achismos, nem com opiniões. Eu costumo trabalhar com a ciência. O que o senhor pensa, o que o senhor deixa de pensar, na sua casa tem um banheiro onde o senhor deve devidamente depositar tudo aquilo que o senhor pensa. O senhor, além de cientista social, jornalista, tradutor, escritor, professor, é também psicanalista?
freudiano e lacaniano para falar em falo? O senhor é psicanalista? Que incrível! Sabe o que significa falo, senhor Marcelo Penteado Coelho? Vou indicar para sua leitura um artigo intitulado, um percurso sobre o falo na psicanálise. Primazia, querela, significado e objeto A, de 2014, das psicanalistas Ana Costa e Flávia Bonfim. Para quê? Com o objetivo de que o senhor leia primeiro, antes de falar. Na qualidade de psicanalista, porque eu sou psicanalista, diga ao senhor que só há duas possibilidades frente à sua afirmativa. Ou o senhor não sabe o que é falo, é uma possibilidade, ou o senhor projeta nessas mulheres um desejo que é seu. É seu. Senhor Marcelo Penteado Coelho, quando se tem argumento, não é preciso agredir o outro. O senhor, teoricamente, é tanta coisa, mas na prática não passa de um sujeito arrogante, descortês e incível. E não civilizado. Então, eu falo aqui por todas as mulheres. Por todas as mulheres. Por todas elas. Bem, a palavra substitui o ato. A palavra é o próprio ato. A palavra tem uma força. As palavras têm uma força gigantesca e um poder de sedução sem precedentes. Eu acho que foi Vitor Hugo que falou, se eu não estiver enganada, foi Vitor Hugo. Eu aprecio muito Vitor Hugo. Ele diz, né? Não se pode duvidar do poder de sedução das palavras. Fechem aspas. É de Vitor Hugo. Então, senhores, o início de tudo, não se iludam, não foi com uma troca de tiros, de armas pesadas de longo alcance, lançamento de bombas de efeito moral ou atômicas, que as guerras começaram. Foi com um discurso de ódio. Tudo começa com a palavra, com um discurso, e termina com a dor ou com o silêncio de inocentes. Caminhando para o final, qual a diferença entre a guilhotina do século XVIII, da Revolução Francesa, e a guilhotina do século XXI, o século que estamos? É que no século XVIII, as cabeças rolavam de fato na guilhotina. Não é uma abstração. As cabeças rolavam. As pessoas eram guilhotinadas. Não esqueçam que além de Luís XVI, Maria Antonieta, Robespierre, enfim, em 12 meses depois, 20.000 pessoas foram guilhotinadas. Hoje, em pleno século XXI, o que rola é a violência travestida de boas intenções. É a moral do diferente nas línguas alheias, nas narrativas, sejam elas orais, nas ruas, nos vídeos, nos memes ou escritas nas redes sociais. Senhores, que não sejamos guilhotinas nas vidas das pessoas e que não permitamos que o outro funcione como tal em nossas vidas. O que há de errado com uma sociedade que se empenha em repelir o diferente e que só se sente à vontade entre os supostamente iguais? O que há de errado com uma sociedade que diz lutar pela democracia, mas que condena o diferente? Que democracia é essa? Eu não entendo. Mas já sei. Você não condena o diferente. É o diferente que condena você. Alô? Como assim, senhores? Como assim? Né? Como assim? Senhores, nem direita, nem esquerda, nem centro. Mas a dignidade, a autonomia e a liberdade. E
Isso só se alcança pelo entendimento de que o outro tem o direito de pensar e agir diferente de mim. A democracia não se constrói somente através dos iguais, mas sim através das relações entre os iguais e os diferentes, tendo como base o respeito pelo outro como ele é e não como se gostaria que ele fosse. Em outras palavras, como nós achamos que ele tem que ser. Não, o outro tem que ser da forma que ele é. A democracia se constrói pelo jogo de tensões de ideias, entendem? Enquanto houver polaridade e, consequentemente, a intolerância às diferenças, estaremos muito distantes daquilo que afirmamos buscar, a democracia. Há uma frase atribuída a Nietzsche que diz o seguinte, aspas, o homem é o único animal que se machuca nas grades das jaulas que ele mesmo criou. Fechem aspas. Alguma dúvida? Eu não tenho. Bem, brigamos pelo fim das jaulas dos animais não humanos, que não foram eles quem criaram. Né? Eu faço um curso em Direito Animal e Prática Juiz Animalista. E se briga hoje tanto, né? Pela liberdade dos animais, pelo não sacrifício dos animais. E aí? Exatamente. Respeito ao contraditório. Exatamente. Brigamos pelo fim das jaulas dos animais não humanos, que não foram eles quem criaram, mas permanecemos dentro das jaulas que nós mesmos criamos. Nós estamos dentro de jaulas, não se iludam. Que coisa, né, senhores? Enquanto permanecermos enjaulados, mas na ilusão de que somos livres, não teremos a menor condição de desenjaular nem os animais não humanos, nem os animais humanos. Um escravo não liberta o outro. Não liberta o outro. Apenas tenta fazer do outro mais escravo do que ele é. É o que o humano faz com os animais não humanos. É o que certos humanos tentam fazer ou fazem com outros humanos que eles julgam inferior a ele. Que situação. Quanto menos o sujeito percebe que é escravo, mais serviçal ele é. Finalizarei com um texto de autoria desconhecida e por mim adaptado. É de autoria desconhecida, mas é por mim adaptado. Antes de ler o texto, eu vou pedir desculpas aos senhores, mas há certos nomes, que são nomes de origem muçulmana, etc., que eu vou pronunciar como se lê, porque eu não domino a língua, né? Não domino, não sei o mínimo da língua. Bem, então, vou ler o texto que foi por mim adaptado. O juiz perguntou ao assassino do ex-presidente egípcio: por que você matou Mohamed al-Sadat? Ele lhe disse: porque ele era um secular. O juiz perguntou: o que significa secular? O assassino disse: eu não sei. No caso da tentativa de assassinato do falecido escritor egípcio Naguib Mahfouz, o juiz perguntou ao homem: por que você o esfaqueou? O homem disse: por causa do seu romance, As Crianças do Nosso Bairro. O juiz lhe perguntou: você já leu esse romance? O criminoso disse: não. Outro juiz perguntou ao terrorista que matou o escritor egípcio Farag: por que você matou Farag? O homem respondeu: porque ele é um infiel. O juiz lhe perguntou: como você sabia que ele era infiel? O homem respondeu: de acordo com os livros que ele escreveu. O juiz disse: qual dos livros dele fez você acreditar que ele era infiel? O homem respondeu: não li nenhum de seus livros. O ódio, senhores, nunca se espalha pelo conhecimento. Se espalha por ignorância, por vaidade e por tirania. É dessa forma que eu enxergo a polaridade política, a polaridade
que hoje tomou conta da política. Essa polaridade, essa posição odienta, raivosa, ela acontece exatamente, só um minutinho, exatamente por ignorância, vaidade e tirania. Vou repetir. Por ignorância, isso tudo se espalha e acontece por ignorância, vaidade e por tirania. O ódio nunca se espalha pelo conhecimento. Então, que eu tenha, de alguma forma, né, nos ajudado a problematizar a nossa condição humana, a problematizar as nossas ações, as nossas palavras. E que a gente deixe de ser odiento, ou seja, que nós possamos sair da ignorância. É assim que uma democracia se constrói. Que todos tenham uma ótima semana. Obrigada pela gentil atenção e até a nossa próxima live. Um beijo, gente. Até a próxima.